Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Procure sempre um lugar calmo, arejado, ventilado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis, sua borracha, seu apontador, todo o material que você for necessário para seu uso na sala de aula. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, seu livro, seu caderno, sua atividade de reforço para que você possa acompanhar na nossa aula. Hoje a gente vai fazer uma revisão de tudo aquilo que nós estudamos. No decorrer das aulas, nós estudamos sobre foco narrativo, sobre o folclore brasileiro, sobre as matérias literárias, sobre o mundo circense, sobre a arte indígena, sobre a arte de contar história e estilogravuras. Quando a tia fala em foco narrativo, é uma visão adotada pelo narrador ao contar uma história. O foco narrativo ele pode ser em primeira pessoa ou terceira pessoa. Quando a gente se refere à primeira pessoa, é quando o narrador ele participa da história. E quando a gente fala em terceira pessoa, é quando o narrador ele não participa, ele só observa essa história. E existe esse tipo de narradores, que são narrador-personagem, que é aquele que participa da história, ele conta, mas participa da história. Tem o narrador testemunho, que ele participa, ele conta, ele participa e ele é testemunho dessa história. Tem o narrador observador, que ele conta a história porque ele observou, ele só observa. Tem o intruso, que ele entra na história. E tem o onisciente, que é o narrador que ele fica, que ele está entre o personagem e o observador. Vamos falar um pouco sobre o nosso folclore. O folclore brasileiro é um conjunto de expressões culturais populares que eles englobam os aspectos da identidade nacional. São exemplos de folclore brasileiro que faz parte do nosso folclore os mitos, as lendas, as brincadeiras, as danças, as festas, as comidas típicas e demais costumes que são transmitidos de geração para geração. O folclore brasileiro ele é bem diversificado e conta com atributos de grandes culturas portuguesas, africanas e indígenas. Por que esse folclore ele conta com isso? Porque os portugueses, africanos e indígenas eles deixaram muita cultura, muito conhecimento para o nosso povo brasileiro. Quando a gente fala de matéria literária, é que a invenção é transformada em palavras. É algo importantíssimo nas obras literárias. É fundamental que os textos abordem temas permanentes nas condições humanas. Vida, amor, traição, fé, enfim. Tudo que é recorrente e que esteve presente ao longo de toda a existência humana. A literatura é a arte das palavras, aquele que por meio das figuras de linguagem exprime sensações, emoções e desejos. Assim, ela engloba diversos textos, sendo os gêneros literários classificados como o lírico, que fala do eu, o épico, que é o narrativo, que você está narrando, e o dramático. Por sua vez, existem os gêneros textuais, que são classificados como narrativos, que você vai narrar, o descritivo, que você vai descrever algo, o dissertativo, que você vai dissertar, que você vai colocar a sua opinião, o expositivo, que você vai expor a sua opinião. Quando a tia fala essa frase, respeitado o público, vem logo à mente de vocês sobre o circo. É o que a gente vai falar hoje um pouco sobre o circo. É importante ouvir essa frase e não lembrar, é impossível ouvir essa frase e vocês não lembrarem dos picadeiros, malabaristas ou palhaços, os ícones da arte circense. Circo é uma expressão artística que sobreviveram a todas as revoluções culturais, políticas e sociais do mundo. A arte indígena passou a receber o reconhecimento por parte intelectualmente, pois desde o desenvolvimento da antropologia e da etnologia como campo de estudo, os povos nativos da América passaram a ser pensados como culturas diferentes dos colonizadores. Isso vislumbraram contribuições sociais, culturais e ambientais para a atual sociedade. As histórias infantis, ela teve um papel fundamental na formação do indivíduo,
tornando-o criativo, crítico e capaz de tomar decisões. Quando se conta uma história, deve-se ter em mente que aquele momento será de grande valia para a criança, pois através da contação de história, as crianças elas começam a desenvolver o seu lado crítico, o seu lado imaginativo e seu lado criativo. A xilografura quer dizer a arte de gravar em madeiras. Existe técnica para essas xilogravuras, que é um desenho entalhado com coifa, formão, faca ou burril em uma chapa de madeira. As técnicas têm as suas funcionalidades. Pode-se descrever a xilografura como uma espécie de carimbo. Em seu processo, é uma gravura entalhada na madeira com auxílio de objetos cortantes. Na sequência, se utiliza um rolo de borracha embebedecida com tinta, mas o principal objetivo da xilografura é como se ela fosse um carimbo. É uma arte de gravar, você vai gravar o seu desenho. Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospaços.com.br. Está na nossa plataforma digital. É só vocês reverem. Tá com dúvida? Reveja de novo. Vá no nosso livro, dá uma olhadinha em todas as anotações que vocês fizeram. Gente, estudem para que vocês possam obter bons resultados nas avaliações de vocês. Que vocês tenham um grande conhecimento. Que leiam bastante, leiam, para que vocês, quando a gente lê, a gente bota nossas imaginações, nossa criatividade para fluir. Então, bom final de semana, cuide-se, estude, até a próxima aula.